Todo mundo, todos nós, sejamos artistas ou não, nós somos contadores de história. Antes de mais nada, de novo, bem-vindos, obrigado pela presença. O tema então dessa aula é a narrativa nos quadrinhos. Quem já trabalha com quadrinhos e ilustração, talvez algumas das coisas que eu vou falar nessa aula possam ser meio previsíveis ou até meio repetitivas, tá? É interessante a gente conhecer outras abordagens, porque tudo isso sempre vai fazer a gente pensar e refletir um pouco mais e um pouco além, não só na questão técnica, como na questão poética. Para mim, quadrinho não é só desenho e técnica, é muito mais amplo do que isso. Algumas das coisas que eu vou falar na aula de hoje de narrativa tem a ver com essa questão da minha abordagem com quadrinhos, beleza? Então a gente vai começar a conversar sobre isso. Todo mundo, todos nós, sejamos artistas ou não, nós somos contadores de história. É assim que a nossa espécie sobrevive e evolui ao longo de tantos milênios, né? A gente aprendeu a linguagem, aprendeu a escrever e a desenhar, e a gente passa conhecimento, informação, religião, filosofia, sentimento através de narrativas. Então nós somos contadores de história por definição, por natureza. O ser humano é assim. E uma das formas que a gente tem de contar histórias, de passar informação e comunicar é justamente usando história em quadrinhos, tá? Claro que eu sei que, né, tem muitas outras formas de se contar história e quadrinhos não é nem a mais antiga e talvez nem a mais completa, a gente poderia dizer, mas é a que eu mais amo e é a que eu trabalho. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que define, né, uma história em quadrinhos, um pouco por cima, falar da narrativa e vai culminar naquelas páginas da Pieces que eu quero analisar junto com vocês para mostrar algumas coisinhas, tá? Bom, história em quadrinhos, então, basicamente, de forma muito resumida, muito simplificada, texto e desenho. Ok? Obviamente existem quadrinhos que não tem texto e obviamente existem quadrinhos que não tem desenho, tá? Eu sempre gosto de citar, por exemplo, esses exemplos, que uma quadrinista que trabalha com quadrinhos que não tem texto é a Ju Loyola, que é um trabalho maravilhoso, e quadrinista que trabalha com um quadrinho que não tem desenho é o Marcelo Saravá. Ele é roteirista, né? Ele tinha uma série chamada 1000 Palavras, que era apenas tirinhas com balões e texto e efeitos gráficos, mas que não tinha desenho. Tá? Então, só aí a gente já coloca que tem duas possibilidades muito boas, válidas da gente fazer quadrinho que não necessariamente é texto mais desenho. Mas assim, é simplório, eu sei, falar que texto e desenho é o que constitui um quadrinho, é muito mais do que isso. E a gente pode decompor texto e desenho em subdivisões, né? A gente não vai entrar tão a fundo, tão profundamente aqui hoje, mas a gente pode talvez, se vocês quiserem, né, deixem em comentários, fazer uma aula falando mais sobre esse processo criativo e quais são as etapas de produção de um quadrinho, mas tanto o texto quanto o desenho na produção de quadrinhos são maiores do que esses termos definem. E a gente tem permeando tudo isso a edição, né, o papel do editor ou da editora de coordenar a equipe criativa para obter o melhor resultado possível. Mas tudo bem. Texto e desenho. A gente está usando texto e desenho para quê? Para a gente basicamente contar histórias e a gente vai usar a narrativa para contar as histórias, tá? O que a gente pode determinar por narrativa, eu até peguei uma definição aqui de dicionário,